HLA, não, Ah, meu Deus, está gravando. Isso. Então, eu ia falar que o Yehuda pode falar as coisas, né? Eu não. Mas eu vou falar, que foi ele que disse, não fui eu. Que um paciente com artrite reumatoide anti-CCP positivo, se não tiver ninguém da família, nenhum primo, nenhum tio, nenhum sobrinho, que não tenha uma tiroidite de Hashimoto, um vitiligo, uma alopecia areata, qualquer doença autoimune, qualquer. Então, é porque essa pessoa é filha do padeiro. Com certeza. Porque tem que ter um histórico familiar de pelo menos alguém ter tido. Alguém tem que ter, porque é muito forte. A participação genética é muito forte, né? Uhum. É uma doença... A autoimunidade está vinculada fortemente ao marcador genético. E com o passar dos estudos, né, a gente vai ter cada vez mais estudos populacionais que vão mostrar a influência do HLA e da genética, da epigenética nas populações, com apresentações diferentes. Às vezes, o marcador de um lugar é um ou outro, mas existem marcadores de HLA que são fortemente e denunciam que realmente está relacionado à doença. E provavelmente é o que você vai abordar. Então, tem uns que são muito fortes as associações. Já são 8h07. Eu acho que já dá para a gente começar e os outros vão entrando e vão fazendo as perguntas, porque esse tema é muito interessante. Então, doutora Verônica, para apresentar vocês, doutora Verônica, ela é dermatologista do Pedernest, da UERJ, e ela fez o mesmo mestrado que eu, em doenças autoimunes sistêmicas, no ano anterior, me estimulou muito a ir estudar lá, só que ela ficava mais na reumatologia, eu tinha a autoimunidade, né, no caso, e eu ia também para a oftalmologia. Então, tem várias coisas que a gente tem consenso, porque a gente tem uma base teórica, de formação teórica e prática, né, Verônica? Dessa origem. Mas e aí? Conte mais um pouquinho sobre o seu currículo, o que você fez. Então, lá em Barcelona a gente estudou muito, né? Imunologia básica, né? Então, acho que a gente vem com essa força de teoria, né? De imunologia, de ver o paciente, mas pensar que tudo está acontecendo ali nas células do sistema imunológico, né? Então, acho que deu para ver bem. Eu estou cursando doutorado, né? Terminando, e a gente montou também um centro de capilaroscopia, que é para estudar microcirculação, doenças autoimunes, principalmente a esclerodermia e a dermatomiosite, que hoje são as doenças que eu mais estudo, né? Dentro dessa subespecialização. Então, a gente vai subespecializando. Então, e eu caminhei, né? No mesmo doutorado com a Verônica, mesma turma, né, Verônica? E para o lado do HLA, do estudo genético, e só que a gente troca muita informação na universidade, fizemos matérias juntos, eliminamos outras que já tínhamos cursado, e a gente está em bastante sintonia para desenvolver esse tema, que é um tema um pouquinho, né, mais dificultoso, mais pesado. Básica, né? Ciência básica, né? Ciência básica, mais densa, né? Então, acho que dá para você começar, Verônica. Tá, vamos lá. Então, agora foi. Então, a introdução, né? O que são os HLAs? Né? HLA é Histocompatibility Leukocyte, Histocompatibility Leukocyte Antigens, né? São moléculas de superfície celular e o que elas fazem é apresentar patógeno para as células do sistema imunológico. Então, é um sistema genético extremamente complexo, extremamente evoluído ao longo da evolução das espécies. Apenas os mamíferos têm esse sistema. Outros componentes do sistema imunológico, como sistema complemento, leucócitos, várias citocinas e linfócitos B e T,
existem nos seres vivos mais primitivos, mas o sistema HLA ele tem a ver com evolução, com ser quanto mais evoluído e quanto mais sobreviver ao meio ambiente. Divide-se classe 1, classe 2. As moléculas do HLA, né, elas são presentes em classe 1. A classe 1 está presente em todas as células humanas nucleadas. Então, isso significa que só não tem em hemácia. A única célula anucleada do corpo humano, mamífero, é hemácia. Então, toda célula vai ter que ter. E a ausência do HLA é incompatível com a vida. E aí, só para dar um adendo nesse ponto 2, derivados de um complexo sistema genético. Por quê? Isso. No DNA, no cromossomo 6, não é isso? Você vai explicar depois. Vou explicar. É que ele se expressa. Então, por isso que tem que ser em seres mais evoluídos, porque os que têm só RNA, eles não têm sistema HLA, que está intimamente relacionado com seres vivos que têm um sistema que tem genética com DNA e cromossomo 6. Então, tem que ter o DNA, tem que ter uma maquinaria celular bastante evoluída e defende, quando a gente vai estudar, defende contra tudo que é patógeno, né? Então, a gente vê como que a gente é sobrevivente, né? Depois a gente vai mostrar como tudo que isso para nos proteger. Para proteger, como tem patógeno em toda parte, né? Tem patógeno, eu fiquei pensando depois que eu dei essa aula quantos patógenos, fungos e vírus estão aqui ali toda hora. Eles vivem com a gente, vivem no nosso corpo, né? Vivem no nosso intestino, na nossa orofaringe, no nosso pulmão. Sim, pele. Na pele, no nosso couro cabeludo, e o nosso sistema imunológico consegue se harmonizar e criar uma defesa natural. E eles não se tornam patógenos agressores da gente. Só quando ocorre um desequilíbrio é que ele vai... Então, é isso. Não, um sistema... Eu acho muito bonito, né? Acho que quando estava... Acho que poder estudar a imunologia foi muito bom por causa disso. Assim, acho muito, muito bonito a gente voltar para a vida. Então, as moléculas HLA classe 2, aí elas são bem mais restritas. Elas vão aparecer apenas em células chamadas de apresentadoras de antígeno, que geralmente são macrófagos, toda a linhagem dos macrófagos, né, que inclui as células dendríticas, os mastócitos, estão também extremamente disseminados. Mas são células que vão ter o linfócito B também, que vão ter essa característica de apresentar apenas para o linfócito CD4 ou o linfócito B. Então, já é uma comunicação dentro do sistema imune, enquanto que as moléculas da HLA vão se comunicar com todas as células humanas nucleadas. Então, a função do HLA classe 1 é apresentar antígenos para linfócitos T citotóxicos. Então, o que é isso? Aqui a gente tem no meio essa molécula aqui em preto, é uma célula humana nucleada, e essa aqui é o peptídeo de HLA, classe 1. Ele é assim, né? Ele tem uma cadeia alfa e uma beta-2 microglobulina ligada nele. E o que ele vai fazer? Ele vai apresentar esse antígeno aqui, que é essa bolinha vermelha, para o receptor de linfócito, do linfócito T, citotóxico. Então, ou seja, na biologia não é assim, ou seja, um macrófago, uma célula do sistema inato, ele fagocita, ele come imediatamente aquele vírus, aquele patógeno, dentro da maquinaria celular do macrófago. Esse patógeno vai sofrer um monte de processamentos e apenas alguns peptídeos deles vão aparecer, vão entrar aqui nessa fenda do HLA classe 1 e vão estar prontos para serem apresentados para os linfócitos T citotóxicos. Os T citotóxicos são aqueles que matam a célula diretamente. E eles servem principalmente para defesa contra patógenos intracelulares, que seriam vírus e micobactérias, somente vírus, né? E para que isso tudo possa acontecer, a gente tem essa ligação, que é do peptídeo com a molécula, ou seja, o sistema não tem a menor capacidade de apresentar nada para defesa sem o HLA. Então, ele vai fazer essa ligação com o receptor de linfócito T, que é a principal ligação, mas ele vai ter que ter todas essas moléculas aqui do lado, são muitas, cada dia se descobre mais, né?
fazendo essas ligações também, né? E isso tudo que a gente... Esse conjunto de ligações é o que a gente chama de sinapse imunológica. Enquanto todas as moléculas se ligam, a célula T, então, ela é ativada, vai mudar toda a maquinaria celular dela e vai começar a produzir produtos tóxicos para agredir diretamente a célula que está com patógeno e matar diretamente a célula. E o HLA classe 2, ele já é um sistema um pouco mais complexo, né? Está aqui, ele só vai aparecer mesmo na célula apresentadora de antígeno, que está aqui o dendrítico, né? Que seria um tipo de macrófago, e ele vai servir, aqui tem duas cadeias, né? A molécula já é um pouco mais complicada, e ele vai se ligar com o linfócito T do tipo CD4. O que é o CD4? CD4 é o helper, é o linfócito auxiliador. Qual a função dele? Ele vai produzir um monte de citocina, e essas citocinas e produtos, né? Interferon, TNF-alfa, um monte de produtos que vão sair atuando ao longo de em todas as células que vão fazer defesa e vão promover uma grande, enfim, uma resposta bastante elaborada também. A célula inflamatória, que ativa a reação inflamatória, que chama mais polícia para combater o agente agressor. Exatamente, exatamente. Então, quando, por exemplo, quando a célula, o vírus do HIV, ele destrói, geralmente ele tem um tropismo por células CD4 positivas. E ele mata. É por isso que a pessoa fica com a imunodeficiência adquirida. E a autoimunidade, ou tipos de inflamação, acontecem quando essa reação toda ela não sofre, porque tudo isso aqui é harmônico. Ele vai ter essas ligações, ele vai ativar esse linfócito T, esse linfócito vai produzir as citocinas que ele tem que produzir para acabar especificamente com aquele patógeno, mas esse processo vai parar. A própria célula dendrítica, a própria célula também produz citocinas downregulators, né, que são as reguladoras para baixo, que vão fazer a resposta parar. Se não tiver essas citocinas downregulation, né, essa baixa regulação, ele não vai parar essa ativação, a ativação vai continuar, exatamente, vai continuar chegando polícia, tirando para todo lado, é mais ou menos o que o Covid faz, né? É tempestade de citocinas, ele é um vírus que, por algum motivo, o sistema imunológico não consegue fazer esse down regulation e ela continua até, enfim, até destruir o próprio hospedeiro. E os pacientes que já têm predisposição, né, eles entram em estado de autoimunidade. Então, eles vão entrar em estado de autoimunidade. Contra eles mesmos. Exatamente. Aí vai produzir anticorpos, citocina, tudo, né? Tudo. TNF, alfa, interleucina 6, tudo, né? Aí vai sair destruindo o tecido e tal. Então, a imunidade ela tem que funcionar numa perfeita harmonia, porque a gente está entrando em contato com o patógeno o tempo todo, e o tempo todo o sistema imunológico está trabalhando, e ele tem que trabalhar harmonicamente, né? Se não para a ativação, vem doença, né? É isso. Então, é isso. Aqui é um pouquinho mais complexa essa ligação. E aí? Bom, como é que acontece? Então, olha só, quanto é extensa a superfície de tecido, né? Toda a pele, todo o tubo digestivo, são mais de 7 metros de intestino, toda a via pulmonar, oral, faríngea, vai ter aqueles macrófagos. Então, aqui, macrófago, a célula dendrítica. E os micróbios vão estar 100% do tempo entrando. Só que aí o sistema imunológico vai fazer o trabalho dele, né? Vai vir aqui, esse macrófago ele vai engolir esse patógeno, e se esse patógeno for preferencialmente intracelular, como um vírus, essa dendrítico, sabiamente, ele vai ter os receptores, ele vai cair nos pequeníssimos vasos linfáticos, nós temos ao longo do corpo todo, vai cair na circulação linfática, vai cair no linfonodo. Então, por exemplo, a pessoa entrou com um vírus na garganta e aí vai aparecer com aquele gânglio no pescoço. Foi simplesmente isso que aconteceu, o trabalho do sistema imunológico. Outros tipos de patógeno, como vírus ou patógenos outros todos extracelulares, eles geralmente não caem na linfa, mas também caem na corrente sanguínea. E daí eles vão ser levados para o baço, onde também tem muita célula T, muito macrófago, e o sistema ali é aparelhado para produzir tudo, e toda a reação vai acontecer no baço. Então, assim, patógenos eles não têm como escapar, teoricamente. Se a linfa, se a circulação está funcionando bem, se tudo está funcionando bem.
Então, está aqui, em uma maior magnificação, né? A célula dendrítica, ela já, aqui, né, já engoliu o patógeno. A Cleogaleia classe 2, ela já está produzindo, aqui também ela já está engolfando, ela já está produzindo, aqui ela já produziu, já apresentou, já entrou apresentando e já chegou no linfonodo, já rapidamente, essa ligação é extremamente rápida, com a célula T, esse daqui é um CD4, e ela vai fazer já começar aquela reação no linfonodo. Então, mas aí como é que isso tudo começou? Na verdade, sempre foi uma curiosidade, por que que enxertos, né, no começo do século passado, já antes da Segunda Guerra, por que que se recusavam, né, os ratinhos, e por que que pessoas recusam transplante, né? E por que que os ratinhos, né, quando você enxertava a pele de um camundongo na espécie diferente de camundongo, ele recusava. Isso sempre foi um enigma. Até que lá na década de 50, eles descobriram que os camundongos eles tinham um sistema de antígenos que estava no tecido que era responsável por essa rejeição. Eles chamaram de complexo de histocompatibilidade maior. Chamavam isto porque era de tecido, né? E daí os estudiosos continuaram pesquisando, mas só foi na década de 70 que esses dois autores aqui, o Dossé e o Van Hu, descobriram antígenos, esse tipo de antígenos em leucócitos, estavam no leucócito de pacientes que tinham recebido múltiplas transfusões, ou então mulheres multíparas, que tinham esses antígenos contra leucócitos dos maridos. Aí eles conseguiram, através de vários estudos de biologia celular, né, pegar a estrutura cristalográfica e identificar as moléculas, né? E aí eles viram exatamente que são as moléculas, eles já viram, né? Esse conhecimento persiste até hoje, que a gente tem a complexo tipo 1 e tipo 2, como eu falei, né? Então aqui e que essa interação era perfeita. Então aqui tem aqui à esquerda em amarelo, a gente tem aqui uma molécula do grupo 1 apresentando um antígeno para o receptor da célula T, fazendo essa interação que é absolutamente perfeita. Qualquer coisa que dá errado aqui, ou o peptídeo colocado no lugar errado, ou coloca-se o outro peptídeo, a interação não vai acontecer. Então, um mecanismo extremamente sofisticado, mas que é fundamental para a vida. Então, aí eles viram, né, que tinham todas as células humanas nucleadas e que elas tinham essas funções diferentes. E eles entenderam, se é um sistema tão importante, tão imune, não deve servir só para combater transplante. Afinal de contas, quantos transplantes se faziam em 1970? Né? Então, eles começaram a estudar e aí aprenderam que isso está relacionado com toda a imunologia da anti-infecção e imunodeficiência e começaram a ver que deve estar a ver com toda doença autoimune. E aí a hipótese se confirmou. Então, aí eles começaram a estudar, hoje já se sabe bem mais, né? Histocompatibilidade é porque era tecido de camundongo, a gente sabe que é um sistema, né? Human Leukocyte Antigen, é um sistema muito complexo, humano, e que está no braço curto do cromossomo 6. No camundongo era no cromossomo 17, ele é bem mais evoluído, ou seja, parece que é um sistema genético. Sim, só tem mamífero e parece que o processo de evolução das espécies está constantemente forçando o HLA a se tornar mais complexo, mais específico, tanto que cada dia mais eles descobrem outro HLA novo, pode ser que esteja se formando mais genes, né? Que é polimorfismo, né? Significa muitos genes naquele mesmo alelo, né? Então, ele é o cluster, né, genético mais polimórfico. Quer dizer, o que é polimórfico? É um grupo diferente de genes ocupando o mesmo lugar. Então, ele tem 3.500 quilobases, só para a gente ter uma ideia, é um sistema complexo, para chamar de complexo, ele tem que ter 100. Então, ele tem 3.500, né? Assim, tem 35 vezes mais complexidade do que outros sistemas antigênicos. Então, ele faz isso, né? Apresentação, como eu já falei. E aí, então, no braço... voltando, Verônica, um pouquinho. Voltando um pouquinho. Então, o professor, meu orientador de genética aqui no Brasil, da minha tese, e lá também a discussão era a seguinte: essa questão de ser mais polimórfico hoje em dia é porque nós temos mais conhecimento sobre o gene para poder descobrir os variantes polimórficos, né? Os reagentes químicos que faz a gente ampliar de HLA B27, 01, 02, 100, 100, Isso. Então,
naquela época, eles só tinham acesso a pouca coisa, porque também tinha pouco reagente, não tinha maquinária também para estudar, mas já tinha em mente que isso daí existia. É verdade, já. E o cromossomo 6 foi o marco onde eles demonstraram que ali era o lugar. O braço do cromossomo 6 que tem o HLA, não é isso? É isso aí. Então, seguimos, está ótimo. Então, poligênico é que tem muito gene. Polimórficos genes tem muita variação dentro do locus, né? Isso. Polimórfico é quando você tem o mesmo gene. No gene, você tem várias formas de apresentação. Várias hipóteses, B2701, B2702. Isso. Então, vamos lá. Então a Joca é tudo no cromossomo 6, mas os classe 1 você tem 3 tipos, né? A, B e C. E o classe 2 você tem DQ, DP, DQ e DR. Então, aqui um esquema mais simples para a gente entender, que o classe 1, A, ele vem o C depois e o B. E aqui tem onde estão os classe 2, né? Que está aqui o DP, DQ e DR. E no meio, aqui esses genes, aqui também cada vez eles descobrem mais uma coisa, estão todas aquelas moléculas acessórias. Complemento, molécula de adesão, molécula que estabiliza o HLA no retículo endoplazmático, toda a maquinaria parece que está bem perto. Isso, é por isso que é um sistema tão grande, todo o suporte vem, né? O suporte vem junto. Isso, só para acrescentar. Então, classicamente, a gente só tinha acesso ao HLA A e B, as grandes pesquisas iniciais, porque a gente só tinha reagentes químicos para demarcar eles, mesmo sabendo que os outros existiam, de classe 1, classe 2. E, atualmente, os estudos estão avançando, a tecnologia também está avançando a nível de teorias genéticas, que você vai citar, que é o grupo GWAS, né? Você vai falar sobre GWAS. Então, no meu trabalho de doutorado, que é doença de BC. Doença de BC, classicamente descrita, vinculada ao HLA B51. Só que descobriu-se que a miscigenação populacional e os fatores externos os epitopos, né, que o prolongamento desse código genético, ele foi sofrendo processos não de mutação, de variações de acordo com a miscigenação das etnias. É crossover, né? Isso, crossover. Então, na cidade de Han, na China, onde tem a origem da doença de BC, que o Marco Polo descobriu, lá tem 80% dos indivíduos com HLA B51, enquanto que nos caucasianos, né, já misturou com caucasianos, então já virou 56%. Aí chega no Brasil, o meu trabalho, mais a mestranda da Escola Paulista, que fez junto comigo, o dela ela também achou 26%. Então, existe o B51, só que no meu trabalho a gente achou outro marcador, porque a nossa população tinha uma miscigenação com uma etnia que não tinha o B51, que eram os afrodescendentes e os ameríndios. Então, os caucasianos chineses, Oriente Médio, que Turquia, né, vieram morar aqui, se miscigenaram com uma população que não tinha esse B51, então a frequência do B51 caiu em relação a eles, mas ela existe. Ainda existe. Solicitar B51 para nós oftalmologistas e também no consenso de doença de BC não é mandatório, nem está dentro dos critérios de vocês na reumatologia. Não. Por quê? Por causa dessa questão da miscigenação, que gerou um polimorfismo. E você vai falar depois que estudos populacionais mundiais são necessários para a gente realmente dizer quanto de frequência cada população tem sobre aquele gene. A importância verdadeira daquele gene, né? Porque ele é um fenômeno biológico que se mantém ao longo das... né?
Ou seja... E o que a gente descobriu e que é reforçado também em vários estudos sobre HLA, o seu irmão gêmeo univitelino, e você tem artrite reumatoide, os dois têm o HLA, nasceram com HLA, só que ao lado do marcador de HLA, do que apresenta a doença, não apresenta o artrite reumatoide, ele tem uma proteína, que você falou, que é a proteína regulatória, que inibe do HLA entrar em atividade. De fazer transcrição. Os inibidores da transcrição. O gene, ele simplesmente não é transcrito, né? E se não é transcrito, ele não faz efeito. E no futuro, a terapia gênica, como a gente viu lá na Universidade de Barcelona, em artrite reumatoide, já se injeta no camundongo o alelo protetor, né? A proteína que inibe o gene de entrar em atividade. Ela... para o futuro, para a autoimunidade. E a oftalmologia estão muito avançados, né, em relação a isso, né? Terapia gênica, né? Isso, em algumas doenças hereditárias de hoje. Mas na autoimunidade, que a gente tem referência de lá, era artrite reumatoide. Artrite reumatoide, tá. Que se conhece melhor, né? Bom, isso. Então, aquele aqui foi um diagrama simples, né? Daqui o diagrama realmente para mostrar, né? A complexidade era muito maior. Aqui está o do camundongo, né? Que vai ter só essas pequenas classes, e o sistema humano tem muito mais, né? Aqui está lá o DP, DQ, DR, e aqui estão todos aqueles genes de proteassomos, né? Que tem os repressores, os promotores e as moléculas acessórias, as moléculas do complemento e as moléculas da citocina, um monte de coisa. E aqui mais coisa ainda que se descobre. Cada dia que se estuda mais essa sequência, mais se descobre coisa que ela codifica, né? Isso aí, porque os reagentes vão melhorando, os microscópios e tal, os purificadores, né? Então, alelo é tudo gene diferente que pode ocupar um losse, né? Então, aqui estão os losses, né? São os lugares, e alelo são tipos diferentes, sequências diferentes que a pessoa pode herdar do pai e da mãe, que vai sequência de gene, né? De nucleotídeo, que vai ocupar aquela mesma região no cromossoma dele. E aplótipo é o grupo de alelo, por isso que o Cristóvão fala muito isso, né, esse orientador, que ele gosta de fazer o aplótipo. O aplótipo é toda aquela sequência que a pessoa herdou do pai e da mãe, que isso é super importante, porque cada dia que se descobre uma HLA, se descobre que aquele aplótipo, aquela complexa sequência que vai determinar. Então... realmente ele fala isso, Francisco. Ele fala isso. Não é só isso que você está imaginando, vai muito além... Mas seu projeto está limitado, só vai estudar para saber que existe, e o aplótipo é o que mais influencia na realidade. Então, pois é. Então, e aí como é que faz com relação à função que ele tem que fazer, né? Que é debelar patógeno. Aquele processo intracelular, um HLA pode apresentar antígenos de um mesmo patógeno de diversas formas. Então, uma Escherichia coli, né, uma bactéria simples, ela pode ser apresentada de diversas formas, porque ela vai entrar no citoplasma, vai sofrer vários processamentos. Então, vários tipos diferentes de HLA podem debelar vários tipos de patógeno. Isso que garante a diversidade. É por isso que o ser humano, que a gente nasce já com potencial para se defender de virtualmente qualquer patógeno que entrar, né? É muito complexo isso, né? Então, o sistema genético, além de ele ser grande, né, de ter muita sequência, ele é o mais polimorfo, ou seja, que mais tem possibilidade, por isso que tem que fazer o aplótipo, porque tem mais possibilidades de genética. Então, mais de 9.100, né, alelos descritos, e pelo menos 7 milhões de pares de bases. É o sistema mais complexo do genoma humano até agora, né? E também os fatores genéticos que determinam a expressão de moléculas que reprimem, que o Francisco falou, né? Que reprime, aumenta, também está ali naquela parte do cromossomo, e ela também pode sofrer uma imensa variedade, também é um sistema imensamente complexo que a gente vai aprender cada vez mais. Mas, assim, hoje, 2001, é o sistema genético humano mais complexo que existe. Isso, para mim, é muito forte, né? Não adianta falar cardiologia, né? Ciência cardíaca, pressão alta, diabetes. Não, é aqui que está o negócio mais complexo. Mas aí ela está aí. No HLA, que a pessoa nasceu com a predisposição para ter aquilo ali. Fator de risco genético. Genética, genético. Enfim, a gente, né, vai puxar sardinha para isso, mas... Aí a gente vai parar naquela frase do Erruda, né? Isso.
Mas não, a HLA está envolvida em processos imunológicos. Tudo que tem que ter imunologia. Mas a gente vai parar na história do Erruda, né? Porque as reações inflamatórias de outras doenças também estão relacionadas. Também, exatamente. A aterosclerose, né? A aterosclerose encadeia um processo inflamatório do endotélio para poder no endotélio grudar o colesterol. As moléculas de adesão, ele faz uma lesão endotelial primária que é predisposta para uma reação inflamatória. É isso aí. É isso aí. Então, cada indivíduo vai herdar um haplótipo da mãe e um haplótipo do pai. A molécula do HLA classe 1, ela é um trímero, né? Então, ela vai herdar um do pai, são 3 grupos, um do pai e da mãe, são 6 que ele herda. E do HLA classe 2, eles são heterodímero, né? A cadeia alfa e a cadeia beta são diferentes. Então, ele vai ter 12 tipos de haplótipos, possibilidades, né? Desse é um filho. Então, se o casal tiver 4 filhos, eles podem ser completamente diferentes. Por isso que é difícil achar um doador de medula óssea, um doador de órgão que seja exatamente compatível, que nunca vai ser. Então, o classe A, então a nomenclatura, né? Quando tem esse asterisco, é porque é a tecnologia de biologia molecular que foi usada, que é a tecnologia que se aceita atualmente, né? E depois, aí, 2 ou 8 números vão ser adicionados. Os 2 primeiros números, HLA-A, os 2 primeiros são exatamente qual é aquele alelo, né? E o HLA-A1 se refere à molécula 1 da cadeia, né? E o 2, o outro tipo do pai, da mãe, daquela mesma cadeia, né? Então, os 2 primeiros são a tipagem sorológica, quarto e sexto são as variações, que ele pode herdar daquela cadeia alfa, daquela cadeia beta, e o sétimo, e do sexto para cima são as variações, naqueles introns, exons, aqueles, né, que fazem todas aquelas... Enfim, aí já começa a ficar mais complicado. Então, por exemplo, aqui, né? Aqui o HLA 02 é o 02, 01 significa o tipo 2, o 01 se refere à cadeia A, né? E aqui o B, a cadeia beta 2, a cadeia DQ, a cadeia A2, mas isso é bastante complexo, né? Mas, enfim, só para a gente ter uma ideia, né? De que esse asterisco, essa é a principal forma de reportar, com asterisco com pelo menos 4 números, né? O HLA-B27, por exemplo, ele tem os protetores, e ele tem o risco, mas ele também tem o protetor, né? Tem os HLAs protetores, por isso que o Cristóvão fala que tem que fazer a sequência toda. Então, aqui, para a gente ter uma forma mais molecular, a cadeia da HLA classe 1, exatamente, ele é um trímero, né, de cadeias alfa, que estão sequenciadas ali, tudo naquele cromossomo, e tem essa beta-2 microglobulina que é intrometida e a gente não sabe por que ela está, né? Beta-2 é uma molécula do sistema, nem é do sistema imune. Então, a fenda, a forma de ligar o peptídeo é mais simples, o peptídeo tem que ser menor, tem que ser mais linear, ele tem algumas exigências. E aqui, a HLA classe 2, ele tem 2 cadeias alfa, 2 cadeias beta. Então, por isso que é aquela nomenclatura, né? Beta 1, B1, B1, B2, A1, A2, né? E aí também a fenda ela é muito mais elaborada, né? Então, ele pode apresentar peptídeos de uma forma muito mais complexa, mas ele dá muito mais doença, porque aqui dá muito mais motivo também para erro, né? Então, aqui está a estrutura, né? Como eles verem na cristalografia, né? Da cadeia do tipo 1, está aqui alfa, 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 está ela aqui, um pouquinho mais simples, e a beta 2, e ela sempre tem uma âncora aqui, né? Transmembrana. Então, elas ficam sempre na superfície celular. Então, lá. E aqui está os sítios de ligação, enfim. E aqui está ela, classe 2, né? Beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2, e ele tem que ter essa ligação, aqui essa ligação tem que estar super estável, e ele tem 2 regiões transmembrana. Então, para isso aqui ficar estável, é mais complexo. Então, aqui, o processamento pode parecer meio indigesto aqui, mas é interessante. Então, aqui é a classe 1, né? Então, a gente está aqui, a célula dendrítica, né? Engoliu o vírus, está aqui, ó, a partícula viral, e daí ela vai sofrer alguns tipos de processamento. Esse vírus ele pode ficar numa cadeia, ou ele vai ser processado de alguma forma aqui,
né? Ou ele vai vir inteirinho para essa organela que é o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é uma organela que sintetiza muita coisa, né? Que faz uma maquinaria energética. Ele aqui mesmo dentro do retículo, ele fabrica a molécula da Galea classe 1, o retículo, e ele já junta a molécula com o peptídeo. Já faz tudo dentro dessa mesma organela, ainda passa pelo complexo de Golgi e vai direto para a superfície. Então, é um mecanismo um pouquinho mais simples, mas também tem erro, que toda essa maquinaria pode dar erro e pode dar moléculas também, deficiência. Algumas moléculas vão causar imunodeficiências. E aqui, para fazer a molécula de classe 2, é um pouco mais complicado. O macrófago vai ter que ter uma vesícula, vai ter que ir para o lisossomo, vai passar por 3 organelas. Vai para o lisossomo, que já vai começar a secretar substâncias destrutoras, né, do patógeno. Aí, no retículo endoplasmático, a molécula de classe 2 ela é sintetizada. E ela vai ser sintetizada aqui, são 2 cadeias, é mais complexo, né? E aí tem uma série de moléculas também para ajudar isso. Tem essa molécula aqui, por exemplo, que é o CLIP, que mantém essa estabilidade. Por exemplo, a deficiência da CLIP vai dar uma imunodeficiência grave, que a pessoa vai ter infecções a vida toda. Depois tem outra molécula para fazer esse transporte, que também vai causar imunodeficiência se a pessoa não tiver. Daí ele vai vir aqui ligadinho no CLIP, vai para o aparelho de Golgi, vai ter que fazer uma vesícula para ir no lisossomo para poder fazer aqui dentro, sair a CLIP, entrar o antígeno e ir para a superfície. Então, passaram 4 organelas para fazer esse trabalho e passaram várias moléculas. E isso aqui que orquestra toda a imunidade do linfócito CD4, todas as citocinas, tudo que é produto e todas as imunoglobulinas, né? E linfócitos B. Então, vai ter um peso grande também. Aí está aqui a fenda, né? A fenda da classe 1, que é um pouquinho mais simples, a fenda da classe 2, cabe mais peptídeos, mas também pode dar mais problemas. Então, ela vai apresentar todo o peptídeo que puder, né, de patógeno, então a gente está tudo pronto, a gente nasce preparado, e não há destruição de células self, tecidos próprios, pois os linfócitos com receptores self, eles também são apresentados pelas moléculas HLA, já no timo, antes de nascer, são destruídos, tudo que é autorreativo. E quando os mecanismos de tolerância, que se chama tolerância, destruir no timo que você tinha contra você mesmo, self, né? Aí vai falhar, daí vai ter estímulo ao linfócito próprio e vai ter autoimunidade. Mas precisa da molécula HLA para ter autoimunidade, né? Para qualquer coisa aparecer no sistema imunológico. Então, o que pode dar errado para favorecer a autoimunidade? Mimetismo molecular, que é quando um patógeno tem uma sequência muito parecida com uma sequência de um peptídeo patógeno, por exemplo. Na febre reumática, né? O peptídeo do estreptococo é igual ao peptídeo que tem lá no endocárdio, né? Na válvula cardíaca. Então, vai dar igual, vai ter reação. O misfolding é quando todo aquele processo de dobra, de ligação, pode dar alguma coisa errada, entre outros. Aí está só começando a conversa, né? Então, as associações. Então, quase toda doença tem uma associação. A associação mais forte com espondiloartrite. Então, a HLA-B27, espondiloartrite, é a associação genética mais conhecida, né? Poligênica. Ele vai representar 25% a 50% de todo o processo patogênico. E isso também vai variar, né? Conforme a gente está estudando no BC, varia um pouco conforme a origem, a ancestralidade. Então, europeus, caucasianos, descendentes, né? De Europa, são 95% tem o HLA-B27 na sequência risco, que é o 05. Aí, Verônica, deixa eu só voltar aqui. Por que a resposta, para eles entenderem, por que ficou um forte marcador da espôndilo? Porque ela teve um largo estudo mundial de todas as populações, por isso que você fala que no caucasiano tem uma frequência tal, que no norte-americano tem uma frequência tal, porque o Muhammad, como eu já falei para eles na aula, lembra? O Muhammad foi o grande estudioso que fez um levantamento populacional, direcionou, né? Ele organizou estudos populacionais sobre o HLA-B27 e espondiloartrite. E fez a divisão e realmente confirmou que ela existe em determinada frequência
mas ela está presente entre 20% a 50% da patogênese da espondilite anquilosante. Tanto é que a placa do carro do Muhammad é a HLA-B27. Ele conseguiu colocar no carro dele. Então, ele foi grande estudioso do mapeamento genético, que esse é o nosso objetivo lá na universidade. Lembra que a gente tinha aula que a professora colocava na última aula um boneco com código um homem com código de barra na testa? Então, entendi. Precisamos de estudos populacionais para a gente poder dizer que realmente aquilo ali, esse marcador de HLA é da doença e quanto ele tem de frequência, de força na população, como um teste diagnóstico. Entendi. Mas, enfim, mas então eu não sabia disso, que era o Muhammad que tinha conseguido isso, mas, enfim. Tem até na aula de espôndilo a placa do carro dele, e tem uma linha do mapa mundi, se você quiser, da divisão, ele separa a frequência mundial de apresentação. Quanto mais distante dos polos, mais espôndilo tem, você sabia? Mais perto dos polos, mais tem. Mais espôndilo. Por causa da carência de vitamina D. Tá. Então, ela reforça a apresentação do HLA. Então, tudo tem que... Então, qual que seria uma teoria? Então, assim, tem duas associações bem... Por que os mecanismos moleculares? Então, você do HLA-B27 tem a história do peptídeo artritogênico, que seria um peptídeo derivado das entes e das cartilagens, né? E isso vai entrar também no músculo da íris, né? Esses peptídeos têm fibrocartilagens que vão ligar naquela fenda, né? Tá aqui a fenda. Então, eles falam que aqui, nessa primeira fenda... Linda, Verônica, caramba. É do professor Sampaio. Então, é o livro Fundamentos de Espondiloartrite, do professor Percival Sampaio Barros. O Percival de São Paulo. Só podia ser, né? Também. Só o Percival para fazer isso. Eles diziam isso. Está lindo. Exatamente. Então, esse aqui é o peptídeo artritogênico. Eles descobriram que nessa primeira bolsinha, nessa primeira fenda aqui do HLA-B27, subtipo 0,5, ele vai ter um peptídeo, uma troca de um peptídeo, né, com o peptídeo arginina, que vai se ligar com essa parte N terminal aqui também de alguns peptídeos, de algumas partes, e que apresenta, que reage cruzadamente contra as células T próprias, né? E aí ele desencadeia também aquela produção de citocinas e não para, né? Não tem aquele mecanismo regulatório que vai continuar para a vida toda se você não fizer um tratamento. E essa outra teoria também é do livro do Percival, que é o misfolding, né? Exatamente, aquilo tudo, né? Aquelas organelas, tudo tem que acontecer muito organizadinho, né? Então ele vai no retículo endoplasmático fazer tudo, montar, juntar o peptídeo, isso aqui quando tudo dá certo, né? Aquelas 3 cadeiazinhas, ele sai dobramento adequado, né? Ele vem aqui direitinho e faz o trabalho dele. Mas quando isso aqui dá errado, aquele dobramento, alguma daquelas proteínas ancora errado aqui, ou ele não, ele vai fazer um peptídeo que é misfolded, né? Que é mal dobrado, né? Seria. E esse peptídeo mal dobrado, ele funciona também como ele vai funcionar como se fosse uma molécula do sistema inato, que fica chamando macrófago, polimorfo nuclear, tudo que é aquela sujeira toda, né? Lisossomo, e fazer aquela autoinflamação, por isso que falam que pode ser autoinflamatório. Essa é uma associação conhecida. E depois a história da artrite reumatoide, né? O componente hereditário responde a 60%, então é muito forte. Sempre vai ter alguém na família que vai ter outra doença autoimune, ou alguma doença autoimune. E essa história do HLA-DRB1 e dos HLAs DRB. O que significa isso? Eles descobriram que esses, né, que herdavam esses genes, eles têm em comum vários peptídeos, né, de vários subtipos desse HLA-DRB1, B1, 0401, B1, são vários, são muitos, cada dia se descobre mais, mas eles têm em comum sequências de aminoácidos, 4 aminoácidos que são sempre as mesmas sequências, eu não sei aqui os nomes, mas enfim, elas são sempre as mesmas. E aí eles descobriram que essas sequências iguais, elas têm a capacidade
de acumular peptídeo citrulinado. O que é um peptídeo citrulinado? O peptídeo citrulinado é um derivado de sujeira, né? De cigarro, né? De cigarro, literalmente lixo, que a gente inala pelos pulmões, e essas proteínas têm citrulina, né? São coisas que não é bom, né? A citrulina, aí ele entra em contato com aquele macrófago que tem esse HLA, que tem essa sequência acomoda muito bem a citrulina, e ela fica lá bonitinha a citrulina, e aí vem as células do sistema imunológico, ficam ativados os linfócitos CD4, linfócito B, somente os linfócitos B, né? Ele apresenta, está aqui o linfócito B, e ele fica super ativado aqui, mesmo nos pulmões, vai para a medula óssea, vai para o corpo todo, fica ali preparado. E quando a pessoa sofre alguma coisa na sinovia, na articulação, que é onde tem artrite reumatoide, surgem peptídeos citrulinados também, porque citrulina geralmente é lixo, né, do que sobra de reações, e aí esse linfócito já está preparado. E aí ele forma os imunocomplexos se depositam nas articulações e se faz a doença. Então, são duas doenças que a gente sabe exatamente por que e como e por que o HLA faz a doença. E voltando, Verônica, só uma coisinha para entendimento. Então, na artrite reumatoide, a gente, como tem a citrulina, e a citrulina está na sujeira do ambiente, né? Poluição. O cigarro é um horror, né? Para paciente com artrite reumatoide que fuma cigarro, é um horror, porque ele vai estar dando mais citrulina diretamente. Mas também o fator ambiental de poluição também está dando citrulina. Então, estimula mais ainda o sistema imunológico do paciente a produzir anticorpos contra essa substância que vai agredir a articulação. E aí, exatamente, na articulação, alguns fatores, né? Pode ser trauma, pode ser falta de vitamina D, pode ser uma infecção, por exemplo, como a gente está tendo aí a pandemia do Covid, está tendo um monte de autoimune, né? Lúpus, reativando, artrite reumatoide, exatamente, porque brincou com um sistema imunológico, brincou com a autoimunidade. Por isso que também a gente precisa de um meio ambiente limpo, mas que também não tenha tanta infecção, né? Enfim, mas também não pode ter infecção de menos, né? Senão vem aquela hipótese higienicista também, né? Que é, bom, tem que ter um microbioma, né? Microbiota equilibrado. Mas então, toda doença autoimune tem pelo menos uma associação descrita, né? Dermatomiosite, lúpus, esclerodermia, todas elas. E quando você acha uma associação com HLA, isso reforça que aquela doença tem natureza autoimune, como a esclerodermia, que eles achavam que era mais uma vasculopatia, uma doença fibrosante, achou HLA classe 2. O mecanismo principal é a quebra da tolerância, é a autoimunidade. E foi assim que se descobriu. Então, eu falei aqui, né, da esclerose sistêmica. Então, quando você acha uma associação HLA, você tem que procurar inflamação e autoimunidade. Mas tem outros genes associados também com doenças autoimunes, né, principalmente PTPN22, os STATs, que é uma outra sequência. E o que acontece com o GWAS, né? O GWAS é o Genome Wide Association Studies, né, que ele vai conseguir... Esse também falavam lá, mas eu não sei. Ele vai conseguir estudar o genoma todo, né? De uma forma... É uma técnica, né? Que você consegue sequenciar muito mais, né? Foi tipo um grupo que se uniu para gerar critérios genéticos de análise especificamente de cada doença e de cada marcador genético que tem. Então, como se fosse um grupo de reumatologista, que vai estudar determinada doença, de oftalmologista que vai estudar determinada doença. Um grupo de VIT, no nosso caso. Entendi. Mas é um grupo fortíssimo, né? Então, um grupo do mundo da genética que fez ele é Road, né? Genetica Road. Tem um acrônimozinho. Road Association, alguma coisa assim. Então, eles se uniram mundialmente e se dividiram em segmentos para estudar várias doenças. Então é isso, né? E aí eles acham que vão achar coisas além do HLA. Possivelmente sim, possivelmente não. Eles falam, na embaixada eles falavam também, né, do projeto Genoma Humano, né? Que o projeto Genoma Humano foi um desastre, né? Não deu certo, que eles usaram as técnicas tudo errado, né? Era na época do Clinton. Diziam que era tão poderoso o projeto, né? Que ia sequenciar todas as doenças, deu tudo errado. Sim, mas só que logo depois o GWAS, né? O GWAS veio, Isso. Abafou o caso. Abafou o caso.
Não, foram os mesmos cientistas que se basearam no erro cometido anteriormente para poder ajustar através dos erros, mas a teoria básica do mapeamento genético já existia. Ah, tá. Ah, eles aproveitaram, entendi. Mas é porque eu tinha aprendido lá que o projeto Genoma foi muita coisa por água fora, né? Eles aprenderam com os erros. Foi um grande passo, né, Verônica? A mesma coisa aconteceu com o corticoide para doença reumatológica. Entendi. Tá bom. Tá bom. Então, é aquilo que você tinha falado no começo, né? Os fatores ambientais interagem com o GalHA, vai um vírus ali, acaba com a estrutura molecular, né? E é aquele que era um para te defender, passa a ser conhecido como self, né? O raio de luz, né? Tudo isso vai interagir com essas moléculas e também promover. E a epigenética, que é a mutação, que é quando o meio ambiente promove uma mutação do seu genoma, né? E a expressão aquilo também que você falou, né? Também é controlada por fatores promotores e fatores inibidores, estão todos naquela sequência. Então, não adianta você herdar um HLA B2705, né? Que é altamente. Você pode estar herdando também junto um gene repressor, aí você não vai ter nunca doença. Então, é isso. Tudo é autoimune, né? É que se pode contrário, é isso aí. Foi aula densa, mas interessante para os meus residentes, para outras pessoas que estão assistindo, saber que existe um universo muito amplo de estudos científicos e que a autoimunidade está muito relacionada também com a nossa herança genética. E tanto a herança genética quanto a questão dos fatores ambientais que vão influenciar nas apresentações. E que será o futuro da medicina. A gente estudar, eu acho, a genética. A genética para ver os fatores de predisposição e, a partir daí, ter uma linha de tratamento mais preventivo, né, do que tratar a doença quando já instalada. Ou, às vezes, prevenir que ela seja menos agressiva. Tão agressiva, né? Isso aí. Então, é isso, Verônica. Sensacional. Parabéns. Né? Qualquer coisa, as pessoas tendo perguntas, eu te envio. Pode mandar para o e-mail aí, se quiser. Fica à disposição. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tá. Boa noite. Tchau. Vou sair. Tá,